Seguindo adiante com os conceitos tradicionais da análise técnica, fizemos a linha de tendência, agora fica fácil, é canal de tendência. O canal de tendência, ou que a gente chama de CTA, que é um canal de tendência de alta, ou CTB, que é um canal de tendência de baixa, ele faz a mesma função de linha de tendência, só que ele vai desenhar um canal. A gente vai usar isso aqui lá na frente quando a gente for determinar os nossos estudos de trade, tá? Location. O que é isso, pessoal? Trade location são os nossos locais de operação, onde a gente vai começar a análise para buscar pontos de venda ou pontos de compra. Fica com isso aí na cabeça que lá na frente eu vou explicar para vocês de maneira operacional. Agora a gente precisa entender como marcar um canal de tendência de alta e um canal de tendência de baixa. Na verdade, eu começo marcando os canais pelas linhas de tendência. Então eu tenho uma tendência de alta, eu marco uma linha de tendência de alta. E essa linha de tendência de alta, tá? Que eu marco aqui, ligando os fundos, o que eu tenho que fazer? Projetar para dar uma dinâmica de canal paralelo à minha linha de tendência que eu tenho, que é de alta. E aí eu criei um canal de tendência de alta. Mas tem uma dica aqui muito importante para vocês. Como é que eu acho qual máxima que eu tenho que marcar aqui? Eu vou mostrar isso depois no gráfico, tá, pessoal? É o seguinte, quando eu marco os meus fundos aqui numa linha de tendência de alta, quando eu replico esse canal, com essa linha de tendência de alta, e boto uma linha paralela para desenhar um canal, eu vou buscar o topo mais extremo entre os dois fundos que eu estou marcando. Então, vou dar um exemplo para vocês disso. Vamos supor que eu tenho um canal de tendência assim, ó, tá? Ó, marquei isso aqui, tá? E daí, eu preciso marcar uma linha de tendência, correto? Só que se eu marcar uma linha de tendência aqui, ó, ela vai cruzar lá e talvez não pegue. Então, eu preciso pegar os fundos mais extremos e marcar o canal de tendência. Então, esse fundo, com esse fundo aqui, ó, faz de conta que tocou aqui, tá? Por quê? Esse fundo não está pegando. Então, são os fundos mais fundos, só que aí, entre esses fundos, eu vou pegar a máxima mais máximo, topo mais topo. Se eu marcar esse aqui, ó, tá vendo que ele vai cortar lá, ó? Então, esse aqui não pode ser. Aí eu pergunto para vocês, qual o topo mais topo entre esses fundos aqui? Qual o topo mais topo entre esses fundos? É esse. Então, é aqui que a minha linha de tendência vai, ó. Então, é aqui que o meu canal de tendência vai, ó, tá? Passar paralelo. A mesma coisa com o de baixa. O canal de tendência de baixa, ele liga topos descendentes com um fundo mais fundo entre eles. Traço a linha de tendência de baixa, projeto uma linha paralela para dar o sentido de canal de tendência, e nesse canal de tendência eu ligo topos mais topos com um fundo mais fundo entre eles. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma tendência aqui assim, ó. Tá? Então, eu liguei, agora eu vou fazer diferente um pouco para forçar vocês a pensarem. Eu liguei aqui, ó. Lá não pegou. Onde está a minha linha que forma o canal de tendência de baixa? Ah, Felipe, está aqui, nesse fundo. Não está, não. Por quê? Porque esse fundo mais fundo está entre esses dois topos? Não. Então, como a marcação está nesse topo e nesse topo, o fundo mais fundo entre eles é aqui, ó. Ah, mas aqui saiu fora, Felipe. Exatamente. Por quê? Porque a tendência angulou mais, ela inclinou mais. A gente vai aprender lá na frente a fazer frações desses canais para a gente detectar frequência e amplitude de mercado. Aí vocês vão ficar malucos, tá? Lá na frente, quando a gente for determinar trade location, vocês vão entender como é que vocês calculam e enxergam frequência e amplitude de mercado. E aí, vocês vão fracionar canal para cima, para baixo, baseado numa teoria de um titã do mercado que é muito pouco conhecido, chamado Gann. Por enquanto, é importante vocês entenderem esse conceito de canais de tendência. Vou mostrar no gráfico para vocês aqui, que vai ficar muito mais claro agora. Tracei uma linha de tendência de alta, ligando os fundos, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Peguei esse fundo de ancoragem, fechamento, aqui passou direto porque não tinha fechamento, o próximo fechamento era esse aqui. Desse fundo com esse fundo, qual a máxima mais máxima entre elas? Essa aqui? Não. Porque se eu marco essa aqui, ó, eu tinha perdido todo esse parâmetro para trás. Então, a máxima mais máximo, o topo mais topo entre esses dois fundos é esse topo aqui. Eu vou lá e marco no fechamento dele, um gráfico de linha,
no fechamento. Marquei no gráfico de linha, volto para o gráfico de candle. Esse é um canal de tendência de alta, porque está numa tendência de alta. Num canal de tendência de baixa, é exatamente a mesma coisa. Eu usei esse ponto de ancoragem e usei esse ponto de ancoragem. Por quê? Porque ele passa lá mais alto do que esse. Então, topos mais topos, com uma mínima mais mínima entre eles, com um fundo mais fundo entre eles. Por que eu não posso usar esse aqui? Nem esse aqui? Porque ele não é o fundo mais fundo entre os topos. Qual que é o fundo mais fundo entre os topos? Esse aqui, ó. Então, linha de tendência, marquei num gráfico de linha, volto para um gráfico de candle e assim vocês acabaram de aprender a marcação de um canal de tendência de alta e um canal de tendência de baixa, que a gente vai usar lá na frente exclusivamente para avaliar os nossos trade locations e vocês aprenderem a estudar e entender frequência e amplitude de mercado para avaliar os pontos iniciais de operação, aonde vocês vão começar a buscar as operações de vocês de compra e de venda. E aí o horizonte vai abrir na frente de vocês, vocês vão achar o máximo esse negócio.